nos sentimos aqui em casa, então hoje queremos propor, não fazermos uma palestra, mas sim um diálogo. Se nós formos examinar o ensinamento do Cristo, ele sintetiza o seu ensinamento no amor e diz que ele é o caminho para nós encontrarmos o amor. Tanto é que está registrado nos evangelhos uma fala dele, simples, direta, objetiva, quando ele diz assim: eu sou o caminho da verdade, o caminho da vida, e ninguém chega ao Pai, senão por mim, o caminho. E para ele explicar essa mensagem tão curta, mas tão profunda, ele usava metáfora, parábola. E nessas metáforas, ele sempre associava o amor àquilo que era a representação de um reino, o reino de Deus que há em nós. Tanto é que perguntavam a ele assim: mestre, onde está o reino de Deus? Aqui? Acolá? Quando vai chegar o reino de Deus? Quando que nós vamos alcançá-lo? E ele então diz que o reino de Deus está dentro de nós e ele se assemelha a uma busca interior. Se nós olharmos na filosofia, esses ensinamentos também estão lá através de muitos outros pensadores. Se pegarmos uma das inscrições mais antigas da filosofia no tempo de Delfos, vamos encontrar lá uma afirmativa dizendo assim: se queres conhecer o homem e os deuses, conhece-te a ti mesmo. Na época, os gregos eram politeístas, né? Então, se queres conhecer o homem, nós, e os deuses, conhece-te a ti mesmo. Então, em torno dessa tecnologia, dessa metodologia, dessa busca do ensinamento do reino de Deus, Jesus deixou diversos legados através, então, de algumas parábolas. E hoje eu trouxe aqui a parábola dos talentos. Essa parábola está registrada nos evangelhos sinóticos. E ela é mais ou menos assim: você quer encontrar o reino de Deus? O reino de Deus é assim semelhante a um senhor que era proprietário de um grande campo e que precisava de fazer uma viagem longa, na qual ele ficaria muito tempo fora da sua terra, da sua propriedade. Ele então chamou 3 de seus servidores e, de acordo com a habilidade de cada um, de acordo com as características de cada um, ele deu ao primeiro servidor 5 talentos. Ao segundo servidor deu 2 talentos. E ao último servidor deu apenas 1 talento. E foi-se numa viagem longa. Mas os servidores sabiam que quando o Senhor retornasse, ele iria postular uma prestação de contas. Porque a quem foi dado será pedido, será cobrado. E eles então aguardaram a chegada do Senhor. Passado o tempo, quando o Senhor volta e chama os servidores à conta, o primeiro servidor comparece e entrega ao Senhor os 5 talentos. E diz: Senhor, eu multipliquei os talentos e além desses 5 que o Senhor me deu, eu agora lhe entregarei mais 5 talentos. O Senhor ficou muito satisfeito, falou: servidor fiel, foi fiel no pouco, você agora então será fiel também no muito. Vem gozar da alegria do seu Senhor, vem para junto do seu Senhor, que muito mais lhe será dado. O Senhor chamou o segundo servidor. E o servo então, aquele que tinha recebido 2 talentos, entregou os 2 talentos para o Senhor e disse: Senhor, eu também multipliquei os talentos que o Senhor me deu. Toma aqui mais 2 talentos, que são fruto do meu trabalho, do meu esforço, durante o período em que o Senhor ficou fora. E o Senhor, então, teve o mesmo comportamento. Servidor fiel, foi fiel no pouco, será fiel no muito. Vem gozar da alegria do seu Senhor, vem estar comigo. E, finalmente, o Senhor convida o último servidor, aquele que tinha recebido apenas 1 talento. E o servidor, então, chega para ele e disse assim: Senhor, eu sei que o Senhor é rigoroso, eu sei que o Senhor colhe onde não planta, e eu fiquei com medo. Eu peguei aquele talento que o Senhor me deu e enterrei esse talento. E hoje o Senhor toma as contas, eu devolvo aquilo que é seu. Eis aqui o seu talento. E na parábola o Senhor disse: servidor infiel, você sabe que eu colho onde não planto? E você sabe que eu sou severo
Você poderia pelo menos ter entregue esse talento aos banqueiros, para que quando eu retornasse, tivesse pelo menos os juros do talento que lhe deu. Um mau servidor. Até o pouco que tem lhe será tirado e será jogado no reino exterior, onde há dor e ranger de dentes. E assim Jesus termina essa enigmática parábola. O que será que ele está querendo dizer com essa estranha moral colocada na parábola dos talentos? Se nós olharmos pela história, e eu vou evocar aqui a memória de vocês, que certamente alguns de nós estivemos por lá, eu vou pedir a ajuda de vocês. Vocês me ajudam? Para a gente decifrar o enigma? Pode ser? O que será talento? Um dos povos mais antigos da humanidade, os sumérios, utilizavam essa medida, o talento, para medir alguma coisa. Geralmente mediam cereais, as medidas daquele tempo. Mas o que seria então o talento para os sumérios? Alguém aqui já esteve na Suméria? Já esteve por lá numa existência anterior? Há mais ou menos aí, algo em torno de 5.000 anos atrás? Nós somos reencarnacionistas, né? Então aquele que tiver passado lá pela Suméria me ajuda aqui, hein? Para a gente descobrir esse talento, tá bom? Então vamos lá. O talento para os sumérios era a representação de 60 minas. Ajudou? Ajudou? 60 minas, um talento. Ok? Todo mundo entendeu? Não? Então vamos lá, né? Eu não sou de fazer isso não, mas eu vou buscar mais na memória de vocês aí. Uma mina, gente, são 100 dracmas. Pronto, está resolvido, né? 100 dracmas, ok? Vocês se lembram o que era uma dracma? Também não? Mas é porque a memória do passado fica esquecida, né? A bênção do esquecimento do passado, porque nós ainda não damos conta de lidar, muitas vezes nem com o presente. Imagina se nós lembrássemos o passado e o que fizemos entre os sumérios. Então, eu vou puxar na memória de vocês o que é um dracma. Para eles, para aquele povo, dracma era a remuneração por um dia de trabalho. Agora ficou mais fácil, não ficou? Quanto vale o seu dia de trabalho? Esse é um dracma na cultura suméria. E vocês que são bons de matemática já fizeram a conta. Se um talento são 60 minas, se uma mina são 100 dracmas, um talento são quantos dracmas? 6.000 dracmas, não é isso? 6.000 dias de trabalho. Um talento representa, nessa fonte suméria, 6.000 dias de trabalho. E para que a gente possa entender isso ainda melhor, de uma forma bem pedagógica, vamos traduzir aqui no nosso tempo. Tem alguém aqui que trabalha pela CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, tem um vínculo de emprego? Ninguém. Poxa vida, hein? Só tem senhor aqui, não tem servo, hein? Tem um. Opa, apareceu um irmão ali. Meu irmão, no vínculo da CLT, quantas horas de trabalho você faz por dia? 8 horas por dia. Tem descanso semanal remunerado? Tem. O domingo é descanso semanal remunerado. Os povos da antiguidade eram sábios. Eles sabiam que a pessoa não pode trabalhar direto sem parar. Até os escravos, os servos, os trabalhadores de todos os tempos tinham um descanso semanal, porque a pessoa tem que parar para descansar. Então, olha só, no regime da CLT são 8 horas por dia, 44 horas semanais com descanso semanal remunerado. Então, para quem é bom de matemática, vamos fazer a conta aí. 6.000 dias de trabalho vão dar quantos anos de trabalho? Aproximadamente 20 anos de trabalho. Então, nós podemos começar a explorar a parábola dos talentos. O primeiro servidor que ganhou 5 talentos vezes 20 anos, ele ganhou quantos anos de trabalho? 100 anos de trabalho. Vocês já observaram como nós temos entre nós aí diversos centenários, já? 100 anos de trabalho. Para aquele que ganhou só 2 talentos, ganhou quantos anos de trabalho? 40. E aquele que ganhou apenas 1 talento, ganhou 20 anos de trabalho. Esse cumpriu a missão mais rápido, foi embora mais cedo, não é mesmo? Então, minhas irmãs, meus irmãos, nós podemos usar para entender essa parábola o ensinamento do Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, que ele diz que o tempo é o talento de Deus. Tempo é o talento de Deus. E Deus dá a cada um de nós um tempo para que nós façamos bom uso aqui na Terra.
e nos transformemos em pessoas melhores, porque, afinal de contas, Ele é o caminho da verdade, da vida. O Cristo é aquele que nos ensina a usar o tempo. E é por isso que o nosso estudo de hoje fala da parábola dos talentos, a parábola do tempo, e fala também da administração desse tempo. E aí agora eu vou pegar no pé de vocês, no nosso pé. Como nós estamos administrando o nosso talento, o nosso tempo. Eu tenho ouvido por aí algumas pessoas dizer assim, houve a inclinação do eixo da Terra. E essa inclinação, por mínima que seja, diminuiu o nosso tempo. Pode até ser verdade, né? Os astrofísicos fazem esses cálculos. Mas como que nós contamos o tempo aqui na Terra, estando nos corpos físicos que nós estamos? Vocês concordam que nós contamos o tempo pelo movimento de rotação e de translação? À medida que a Terra gira em torno dela, 24 horas. À medida que a Terra gira em torno do Sol, 365 dias e algumas horas. Não é assim que quanto tempo? Será que essa inclinação do eixo da Terra foi tão grande a ponto de alterar a contagem de horas do nosso planeta? Certamente que não. Então, continuamos por volta de 24 horas por dia. O que mudou, então? Mudou a forma como nós lidamos com o nosso tempo. Vou dar um exemplo? Pode dar um exemplo? Eu vou aqui criar uma ficção. Eu vou usar aqui o pessoal que está na mesa. Vamos imaginar que o Marcos se apaixonou pela Carmen e que a Carmen se apaixonou pelo Marcos. E eles moravam em cidades diferentes. E um queria se corresponder com o outro. Alguns anos atrás. E eles escreviam cartas de papel. E colocavam a carta nos correios. E os correios, então, iam até a outra cidade levar a carta, que era muitas vezes esperada com ansiedade, com expectativa. Chegou a carta. E além da mensagem, às vezes tinha um poema, tinha uma pétala de flor, tinha um perfume, né? E eles então abriam a carta e tinham notícias no seu amor. Olha que coisa romântica, né? Será que aconteceu isso, não? Poema, né? Ô, Carmen, quantos dias demorava para chegar a carta? Era na mesma cidade bastante, mas era cheio. Dependendo da cidade, do lugar, do país, podiam demorar dias, meses, né? Se a gente olhar mais para trás ainda, o correio era a pé e de cavalo, né? E demorava muito mais. Vocês observaram? É o mesmo fenômeno que acontece hoje. Só que agora o meio de comunicação é mais rápido. O rapaz se interessa pela moça, a moça pelo rapaz, entra no Insta, manda um WhatsApp, né? Uma rede social, são tantas as redes sociais, que a comunicação é instantânea e a resposta precisa de ser instantânea também, senão a outra pessoa fica magoada. Poxa, eu te mandei a mensagem, já tem 30 segundos e você não respondeu, nem visualizou, está me desprezando. Visualizou e não respondeu? Um absurdo. Poxa vida, hein? Eu esperava mais consideração. Eu estava apaixonado e você visualizou e não respondeu. Isso é um não, né? É uma tábua. É um não, é uma negativa. Não quero nada com você. Visualizo e não respondo. Não é, Tamires? E aí nós vamos pegar um casal muito mais jovem aqui, né? Será que com Tamires e Daniel já foi pelas redes sociais, assim? Ou foi em alguma ópera ou algum concerto, não é verdade? Ah, SMS, é o avô do WhatsApp, né? O SMS, que era ligado à telefonia. Mas então, olha só, a gente vai aqui brincando com o tempo, mas olha só, é a nossa forma de lidar com o mundo é que mudou, que é agora instantâneo, full time, fast food, né? É isso, essa forma de lidar com o tempo que mudou. O tempo continua lá por volta de 24 horas, não é mesmo? E aí nós precisamos entender isso. A tecnologia é ótima, veio para nos ajudar, mas como toda ferramenta, como todo instrumento, nós temos que saber usar para o progresso, para a felicidade, para o amor, né? Para o nosso desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito de dar um exemplo de instrumento, que é um instrumento que todos nós temos nas nossas casas e que deixa isso bem claro. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma faca. Uma faca é um instrumento bom ou mau? Ele vai voltar. Depende do uso, né? Coloca a faca na mão de um cozinheiro, de um chefe. O que vai sair? Aqui tem tradição de gastronomia, né? Vai sair algo delicioso, né? Porque o chefe sabe fazer bom uso da faca. Mas você dá essa mesma faca para um homicida. O que ele vai fazer na faca?
um instrumento para tirar a vida de alguém. E aí a faca leva a culpa, né? Uma arma branca. É uma arma branca. É uma contravenção penal andar com a faca na cintura. Mas o problema não é a faca, o problema é quem usa a faca. Então, como a faca é instrumento, a tecnologia é instrumento, nós precisamos de ver como nós usamos a tecnologia. Tudo bem até aí? Então, olha só, o talento é o tempo. E o uso que nós fizemos do nosso tempo, nós vamos ter que prestar contas para o Senhor. E esse Senhor é a nossa consciência. Esse Senhor não é um Senhor externo, dono de uma grande fazenda, um latifundiário a quem nós servimos. Não, é metáfora, né, gente? O Senhor da passagem é a nossa consciência, que vai nos perguntar assim, o que você fez do tempo de trabalho na Terra? 100 anos, 40 anos, 20 anos, você fez bom uso? Humberto de Campos nos diz, através de Chico Xavier, que o nosso talento também é a nossa profissão. É aquilo que nós sabemos fazer. São os nossos fazeres, as nossas práticas. E aí, olha só como é que Humberto de Campos abre um panorama para a gente pensar no talento, né? Deus deu a cada um de nós aqui um talento. Cada um de nós aqui sabe fazer alguma coisa. E qual é o uso que nós estamos fazendo do nosso talento, profissão, daquilo que a gente sabe fazer? Outro dia semana passada, eu conversei com um jornalista. E qual que é o talento do jornalista? Reportagens, notícias, informações. Ele é um comunicador social, né? E ele me dizia assim, um jornalista antigo, ele dizia assim para mim, olha, durante todo o meu tempo de profissão, eu sempre procurei escrever algo que pudesse ser bom para as pessoas, que pudesse tocar as pessoas, que fossem notícias construtivas. E ainda que fosse alguma notícia triste, eu tentava mostrar naquela tristeza algo de positivo que pudesse nos ensinar alguma coisa a partir daquela notícia. Olha que interessante. Será que esse senhor está fazendo um bom uso do talento que Deus lhe deu, usando os meios de comunicação para divulgar as notícias, mas com um enfoque positivo, com algo útil, bom, verdadeiro? E aí nós podemos lembrar dos crivos de Sócrates, que são tão utilizados aqui no movimento espírita, né? Vocês lembram dessa? Do crivo de Sócrates? Aqueles que não lembram, vão só passar rapidinho, porque tem a ver com o nosso tema, né? É uma sabedoria milenar do Sócrates. Diz que um discípulo de Sócrates, lá em Atenas, chegou para ele e disse assim, mestre, eu tenho que te contar uma coisa. Acabou de acontecer. Aí o Sócrates disse para o discípulo, calma, espera aí. Antes de você me dizer, você já passou essa informação pelos crivos da razão? Crivos da razão? O que são eles? Os crivos da razão são: o que você vai me dizer é verdadeiro? Aí o discípulo disse, bom, eu não sei, eu vou te contar do jeito que eu ouvi. Aqui em Minas a gente tem isso, né? Eu vou te vender o peixe pelo preço que eu comprei, não sei, eu vou te contar do jeito que eu ouvi. Eu ouvi dizer que é verdade. Então, esse é o primeiro crivo. Segundo crivo, o que você vai me dizer é útil? Serve para alguma coisa? Tem alguma utilidade? Vai ser útil para mim, para você, para a humanidade? Ah, não, só que eu vou te dizer não tem utilidade nenhuma. Meu jovem, mas me diz pelo menos, é bom? O que você vai me dizer é algo bom? Porque se for algo bom, pode ser útil para mim, para você, para a humanidade. Ah, não, só não é bom não, é horrível. Então, se não é verdadeiro, se não é útil, se não é bom, eu não quero ouvir o que você tem para me dizer. Então, olha que interessante, né? O bom uso da nossa profissão, do nosso talento. E aí, se nós perguntarmos aqui a cada um de nós vamos ter a oportunidade de pegar depoimentos diferentes daquilo que nós estamos fazendo com o talento que Deus nos deu. Porque o início das nossas vidas, das nossas famílias e das nossas sociedades estão no lar. Então, essa trabalhadora, essa servidora do Senhor, que se dedica ao lar, à família, aos filhos, à educação, são as nossas mães, as nossas primeiras educadoras, elas são a base da sociedade, porque elas são o esteio da família. E está muito difícil da gente encontrar um talento mais valioso do que esse, Alta. Eu lhe digo, vale mais do que ouro. Sabe por quê, gente? É um serviço que só é remunerado com amor e com gratidão. E às vezes essas mesmas mães servem a vida inteira e ainda assim, abnegadas, não exigem nada em troca. Às vezes
nem recebem de volta o amor que deram, e às vezes nem recebem de volta o reconhecimento e a gratidão. Mas mesmo assim continuam amando. Olha só, é o amor incondicional, é o amor serviço, e é esse amor que nos aproxima de Deus. Porque quando nós amamos querendo retribuição, reconhecimento, ainda há nesse nosso amor um tanto de egoísmo. Mas quando a gente ama sem querer nada de volta, é o amor à abnegação, é o amor ao altruísmo. Então, olha, esse talento de ser mãe, esposa, educadora, alicerce de um lar, é um talento incomensurável. Quem concorda comigo? Meus irmãos, vamos analisar aqui ainda na parábola do talento, na administração do tempo, as nossas agendas. Antigamente eram de papel, né? Nós nos organizávamos em um dia para saber o que íamos fazer no dia seguinte e anotávamos as nossas tarefas diárias, semanais, mensais, não era assim? Hoje as nossas agendas são eletrônicas, é ela que nos lembra, né, os nossos compromissos, o que nós precisamos de fazer dentro do nosso tempo. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Quantas vezes que você aparece na sua agenda? Nenhuma. Olha só, a gente coloca na agenda o trabalho, a gente coloca na agenda a família, a gente coloca na agenda os compromissos na casa espírita, os compromissos sociais, os nossos lazeres, os nossos boletos para pagar, né? Esse aí entra todo dia, entra na fila, né? Às vezes, o primeiro compromisso do dia é pagar o boleto, não é isso? Entra todo mundo na fila. Mas nós, muitas vezes, esquecemos de nos colocar na nossa agenda. E aí, ao final da existência, nós, os senhores da nossa consciência, vão nos tomar conta da nossa administração. Mordomo, dá conta da tua mordomia. Administrador, dá conta da tua administração. Você vai administrar o tempo e a sua consciência vai perguntar a você mesmo o que fez do seu tempo. Será que há tempo perdido? Vocês já observaram que aqui, nesse plano que nós estamos, a cada segundo que passa, ele não volta mais? Ele pode voltar em outro momento, em outra circunstância, mas aquele segundo, aquele momento, esse momento daquele um segundo já passou de novo. Professor Allan Kardec anota em relação ao tempo de Deus, que o tempo de Deus, na verdade, não existe, ele é atemporal, porque o presente de Deus está no futuro e no passado, tudo ao mesmo tempo, porque Deus não tem tempo, ele sempre existiu, sempre existirá, ele não foi criado. Então Deus é atemporal, mas nós outros que somos criaturas, nós fomos criados em algum momento. E para nós que estamos encarnados, há sim um tempo, porque a nossa encarnação aqui tem prazo de validade. Estaremos aqui algum tempo, e quando cumprirmos a nossa missão, vamos embora. Eu falo que de acordo com o uso que fizemos do tempo, do talento, nós podemos prolongar a nossa existência terrena, ou podemos até abreviá-la. Vamos pegar esses dois exemplos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz o ensinamento de Pascal, que nos fala acerca dessa nossa realidade temporânea aqui no planeta. Nós somos transeuntes, estamos aqui de passagem, mas nós podemos adiar o nosso retorno à vida espiritual ou nós podemos antecipar. Exemplo, se fizermos bom uso do nosso talento, do nosso tempo, Deus pode permitir que outros talentos, outros tempos não sejam acrescidos. E aí nós temos uma espécie de moratória do tempo. Podemos ficar aqui mais tempo se a nossa existência estiver sendo útil para nós e para os outros, para a humanidade. Tem muitos casos assim. As pessoas tinham um planejamento espiritual e existe, né, um planejamento espiritual. Os espíritos nos dizem que antes de virmos aqui para a matéria, nós fazemos um plano. E nesse plano existe o fator temporal para a vida orgânica, para a vida do corpo. E aí nós chegamos aqui na Terra, cumprimos bem esse nosso papel, cumprimos esse nosso plano espiritual, esse nosso plano reencarnatório, e podemos acrescer mais algum tempo e prolongar a nossa existência aqui, principalmente quando estamos fazendo bem. O Chico Xavier, ele tem uma passagem muito curiosa que diz assim, que quando, entre aspas, o anjo da morte vem nos ceifar a vida orgânica, e se ele chega e nos encontra fazendo a caridade, ele adia o compromisso de nos levar de volta. Então vamos fazer caridade, né? Porque se ele chegar, né?
Porque o fato que, embora nós sejamos espíritas e saibamos a realidade da vida espiritual fora do corpo, na hora de nós darmos o testemunho, nós sempre temos alguma dificuldade, né? Quer ver? Vamos ver se isso é verdade? Vamos fazer uma enquete aqui. Quem gostaria de encerrar hoje o seu tempo nessa encarnação? Abandonar o corpo e se libertar do corpo, levando uma vida de espírito. Olha, eu estou oferecendo para vocês, cativos, a liberdade. Alguém aqui quer um alvará de soltura? Ninguém quer. Fiquei frustrado agora. Muito bem. O Daniel também é da área do direito, né, Daniel? Você já viu, Daniel, lá no presídio, alguém preso não querer um alvará de soltura? Todos querem, né? Você chega lá no presídio e não tem um que seja merecedor de ficar lá. São todos inocentes, todos querem a liberdade, ninguém cometeu crime nenhum, não é assim? Todos aqueles que estão presos querem a liberdade. Agora vamos trazer para cá. Os espíritos nos dizem que o corpo físico é uma prisão para o espírito. É um cárcere. Mas ainda assim, nós encarcerados resistimos e não queremos a liberdade. Porque nós temos medo da morte ainda. A morte é um fenômeno natural. Vai chegar para todo mundo. Entendeu? Vou fazer outra enquete. Quem está aqui encarnado com mais de 150 anos? 140? 130? 120? 110? Vai lá, 100. Estou apertando. Agora não desce mais que isso. Observa, gente. Todo mundo vai abandonar o corpo. Todo mundo tem um tempo para viver na Terra. Quando o corpo morrer, nós vamos continuar a viver fora do corpo. E aí a nossa consciência vai nos perguntar o que nós fizemos do nosso tempo, do nosso talento. Então é por isso que nós temos que aparecer na nossa agenda. Nós temos que cuidar de nós mesmos, de nós enquanto alma. Afinal, a alma não é o espírito que vive em um corpo. Vocês pararam para observar o lema dessa feira do Livro Espírita, Laura? A educação da alma é a alma da educação. A gente pode lembrar do Santo Agostinho, né? Que diz que nós deveríamos diariamente passar em revista tudo aquilo que nós fizemos durante o dia, aquilo que nós fizemos de bem, de bom, útil e verdadeiro, nós devemos repetir no dia seguinte, cuidando também de nós e dos outros, né? Porque o amor, gente, é a Deus, é ao próximo, mas é a si mesmo. Então, quem não se ama, como é que vai conseguir amar o próximo, né? É o autocuidado. O autocuidado é muito importante. E para isso nós podemos estudar, orar, meditar, trabalhar em prol de nós mesmos e do próximo. E aí com isso nós vamos ter mais consciência do que nós estamos fazendo do nosso tempo, mais consciência dos nossos talentos. E aqui nós colocamos o talento do tempo e o talento da profissão. Mas nós podemos colocar muitos outros. O nosso tempo é exíguo. O nosso tempo aqui de palestra também é limitado e nós temos que respeitar o tempo de todo mundo. Mas eu gostaria de ir encaminhando para o final, só botando mais um talento nessa nossa reflexão, que é o talento virtude. Vocês já observaram quais são as virtudes que nos movem? Porque a virtude, ela nos motiva, no sentido de dar movimento. Eu gostaria agora de fazer um exercício. Pegando essa deixa aqui do Daniel como psicólogo, né? O Daniel, vamos pegar essa dica de nós identificarmos em nós uma virtude, um sentimento. Será que nós já estamos educados para isso? Quando eu pergunto para a pessoa assim, qual é a sua virtude? O que você tem de bom? A pessoa fica me olhando assim, sabe? Assim, aí eu olho para mim, só vejo defeito, só vejo dificuldade, vício, limitação. Eu penso assim, olhando, fazendo uma análise bem crítica mesmo, eu penso que eu não tenho virtude nenhuma. Já ouviram gente assim? Será que você já pensou isso de você mesmo um dia? Nós fomos criados por Deus, e Deus criou a partir dele mesmo. Todas as potencialidades divinas estão em nós. Então, como é que só podem ter em nós defeitos? Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos criados da matéria-prima de Deus, aonde estão todas as virtudes. Então, eu queria, nesse derradeiro minuto, pedir a você que, nesse momento, olhe para dentro de si mesmo. Qual é a virtude que você encontra aí no seu coração? Se é aí da atual. A partir dessa virtude que você identificou, você pode multiplicar os seus talentos. Porque a gente multiplica a partir daquilo que a gente tem de bom. E aí você vai ficar aqui na Terra mais 20 anos. Você vai ficar aqui na Terra mais 40 anos. Você vai ficar aqui na Terra 100 anos. E vai prestar contas ao Senhor
a sua consciência de tudo aquilo que você fez por aqui, do seu aprendizado, do seu desenvolvimento. E aí você vai voltar para a liberdade do mundo espiritual melhor do que quando aqui chegou. Muita luz, muita paz. Muito obrigado.